Vamos iniciar na aula de hoje o estudo de funções. Começamos então com a definição. Vamos considerar dois conjuntos não vazios A e B, certo? Então sejam A e B dois conjuntos não vazios. Chama-se função f de A em B, ou seja, é uma regra, né? A gente chama de uma regra f, que manda todos os elementos de A do conjunto de partida para elementos do conjunto de chegada, para os elementos em B. E esse envio, por assim dizer, é de maneira única, certo? Então isso é importante. Uma observação, f de A em B é lido f, uma função de A em B, ou f de A em B mesmo, certo? A é o conjunto de partida e B conjunto de chegada. Uma definição importante também, dada uma função, então, f de A em B, o conjunto A, que é o conjunto de partida, chama-se domínio da f, da função, certo? O conjunto de chegada, B, chama-se contradomínio, ou também codomínio da função, certo? E o conjunto dos valores em B que recebem, né, elementos de A mediante f, chama-se imagem da f, certo? São os valores usados ali. Imagem da f. E aí as notações para cada um deles. O A, então, é o domínio da função. O contradomínio da função é B, ou o codomínio. E a imagem da f é f aplicado em cima de todo o conjunto A. Os elementos do domínio de f são chamados de variáveis independentes. Já os elementos né, que são da imagem, né, são chamados de variáveis dependentes. Todos esses conceitos vocês já viram em alguma disciplina, como cálculo, por exemplo. Mas aqui nós vamos formalizar resultados importantes acerca de funções, certo? Então, primeiramente, precisamos repassar esses tópicos introdutórios. Ou seja, como assim variável dependente? Ou seja, y é uma f que depende da escolha do x, ou seja, a variável y da imagem é uma função, ou seja, ela depende de um elemento x do domínio. Não podemos confundir os símbolos f e f de x, isso é uma informação importante, porque f denota a função propriamente dita, ou seja, a regra que manda elementos de A para elementos de B de maneira única. Já f de x é simplesmente a imagem do elemento x do domínio, que pertence a A, mediante a função ou a transformação f, certo? Então, são duas notações que não podem haver confusão. Vamos definir agora o conceito de imagem direta de um conjunto por f. Então, sejam A e B dois conjuntos não vazios e x um subconjunto do conjunto A. E f uma função de A em B, certo? Nós vamos definir a imagem direta de x por f, e a gente denota por f aplicado no conjunto x, f de x, x maiúsculo, certo? É um conjunto, ao conjunto de todos os elementos, né? Todos os y em B, tais que y é f de x, com x um elemento sendo de x. Ou seja, o conjunto f de x, imagem direta de x por f, é o conjunto dos f de x minúsculo, tal que o x minúsculo está no conjunto x. Um esquema aqui em diagramas, A, B, conjuntos, AF é uma função que vai de A em B, e aqui eu vou destacar um subconjunto dentro do conjunto A, que é o conjunto X. Bom, todos os elementos daqui de X vão para algum lugar mediante F para o conjunto B, certo? Mediante F eles vão para algum lugar, certo? Digamos que, deixa eu pegar outra cor, seja este conjunto. Este conjunto é o conjunto F aplicado no conjunto de X maiúsculo. Ou seja, é a imagem direta do conjunto X por F, certo? É assim que a gente chama. É o conjunto de todos os f's de x, tal que o x está no conjunto x. E uma proposição importante que encerra algumas propriedades da imagem direta. Sejam, então, f uma função de A em B e x e y dois
subconjuntos no domínio da F, em A. Então, valem as seguintes propriedades. A imagem direta da união, ó, de x unido com y é a união das imagens diretas, do x e do y. A imagem direta da interseção é um subconjunto apenas da interseção das imagens diretas. Se x é um subconjunto de y, a contenção não se perde pela f. Então, a f de x é um subconjunto da f de y. E a imagem do vazio, do conjunto vazio é vazio. Aqui, então, só uma observação, é uma contenção apenas, não é uma igualdade de conjuntos. Ou seja, a outra contenção, em geral, é falsa. Então, é uma informação mais fraca essa propriedade, certo? A outra contenção, que formaria a igualdade, que nem no item A, por exemplo, pode ser falsa. Vocês podem tentar procurar algum exemplo para ilustrar, construir um exemplo em que só vale essa contenção e a outra não vale, certo? Aí pode ficar como exercício. Né? Monte um exemplo para mostrar que a outra contenção pode ser falsa, certo? Eu botei é falsa, mas pode haver casos que seja verdadeira. Vamos à demonstração, então, dessa proposição. Eu não vou provar todas, eu vou provar apenas o item A e o item D. O resto vou deixar para vocês, certo? Fica como exercício para vocês se divertirem. Então, o item A, só lembrando, é a f de x unido com y, é a f de x unido com f de y. Ou seja, a imagem direta da união é a união das imagens diretas. Então, são duas contenções que eu tenho que provar. Primeiro, que a imagem direta da união é o subconjunto da união das imagens diretas. Então, de fato, dado um y que está no conjunto f de x unido com y, então segue da definição de imagem direta que nós vimos anteriormente, que existe um x no conjunto x unido com y, tal que a f de x é y. Então, como x está em x unido com y, quebrando aquela união, x está em x ou está em y. E disso, a f de x pertence ao conjunto f de x, ou a f de x pertence ao conjunto f de y. Ou seja, f de x pertence ao conjunto f de x, que é um subconjunto dele unido com o outro. Ora, de forma conveniente, f de y. Ou a mesma coisa para o outro. F de x pertence ao conjunto f de y, que é um subconjunto deste unido com o f de x. Em qualquer um desses casos, eu concluo que f de x pertence à união das imagens diretas do x e do y, separadamente, cada uma mediante f. E f de x é y. Ou seja, em qualquer desses dois casos, segue que y pertence à imagem direta do x por f unido com a imagem direta de y por f. Certo? Então, se y está em f de x unido y, concluir que y está em f de x unido com f de y, ou seja, vale a afirmação 1, a primeira contenção. Provemos a segunda, que a união das imagens diretas é um subconjunto da imagem direta da união. Então, para isso, vamos fazer o quê? Pegar um elemento no primeiro e mostrar que está no segundo. De fato, então, dado um y qualquer pertencente ao conjunto imagem direta do x por f unido com imagem direta de y por f, segue que o y está no primeiro ou está no segundo pertencente, certo? Quebrando a união ali, pela definição de união. Está em um ou está no outro. Examinemos cada caso. Se y pertence ao conjunto imagem direta do x por f, bom, segue então que existe um x no conjunto x, né, e o conjunto x é um subconjunto de x unido com y, lá das propriedades das operações da união, né, tal que a f de x é y. Assim, o x pertence ao conjunto x, que é o subconjunto de x unido com y, então a f de x pertence à imagem direta de x unido com y por f. E a outra pertinência, se y pertence a este aqui, a imagem direta do y por f, segue então que existe um z, digamos, pertencente ao conjunto y, né, que é um subconjunto de x unido com y, certo? Tal que f de z igual a y. Dessa forma, então z, né, pertence a y, que está contido em x unido com y, e então, aplicando a f de z pertence ao conjunto imagem direta de x unido com y por f. Bom, em qualquer um desses dois casos acima examinados, né,
Eu posso fazer a eliminação do conectivo ou, que nem se faz na lógica, né? Eu tenho P ou Q, o P é Y pertencente a F de X, o Q é Y pertencente a F de Y. Como P implica numa coisa e Q implica na mesma coisa, então eu concluo essa mesma coisa. Ou seja, Y pertence a F de X unido Y. Ou seja, vale a afirmação 2. Né? Já que é arbitrária a escolha do Y. E daí, pelas duas afirmações 1 e 2, segue a igualdade desejada no item A. Vamos provar o item D. Mostrar que a imagem do vazio é vazia pela F. Bom, primeira afirmação, duas contenções. Vazio é subconjunto do F de vazio. Isso é imediato. Não interessa quem seja F de vazio. Por quê? Porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Isso foi provado na primeira aula. Certo? Então, a segunda afirmação, apenas para mostrar que a imagem do vazio, F do vazio, é um subconjunto do vazio. Como eu quero mostrar que uma coisa, um conjunto, é subconjunto do vazio, e isso é muito forte, vamos fazer por absurdo. Por absurdo, se F do vazio não estiver contido no vazio, então significa que existe um Y0 pertencente ao conjunto F de vazio, tal que o Y0 não pertence ao vazio. Isso é óbvio. Mas o importante dessa sentença é essa aqui que eu risquei, que o Y pertence a F do vazio. Então, como o Y pertence a F do vazio, a imagem direta do vazio pela F, então segue que existe um x0 no vazio, tal que F de x0 é Y0. Bom, mas existir esse x0 no vazio é um absurdo. Isso contradiz o conceito de conjunto vazio. Né? Mas vazio pertencente ao vazio é um absurdo. Bom, então, né? E por quê? Porque isso violaria o conceito de conjunto vazio. Então, pronto, isso vai ser suficiente para provar a afirmação 2. Pela afirmação 1 e 2, segue também a igualdade desejada, que a imagem do vazio por F é o conjunto vazio, certo? Só vou encerrar aqui a escrita. Pelas afirmações 1 e 2, segue que F do vazio é vazio. E concluímos a proposição com isto. Bom, uma definição. Sejam, então, f de A em B uma função. Agora vamos definir o conceito de imagem inversa. E y agora um subconjunto que eu vou pegar no contradomínio, em B. Então, definimos a imagem inversa do y, né, do conjunto y por f, ou também isso é chamado de pré-imagem de y por f, pré-imagem do y por f, como sendo o conjunto de todos os elementos, né, todos os domínios, vamos dizer assim, de y pela f, ou seja, o conjunto f na menos 1 de y, é assim que a gente denota, pré-imagem do y por f, são todos os x no domínio, tais que f de x pertence ao conjunto y, certo? Vamos fazer um desenho para ficar bem claro. Conjunto A, conjunto B, a f que vai de A em B manda todos os elementos de A para elementos de B em maneira única, y subconjunto dentro do B, por essa condição na definição, certo? Então, eu vou pegar o quê? Todos os elementos, né, que estão no domínio, todos os elementos que estão aqui no domínio, no conjunto A, cuja imagem cai dentro do y, eu vou chamar de pré-imagem do y pela f, ou seja, f na menos 1 de y, certo? Se eu pego um x ali, o f de x está ali dentro. Ok? Um fato importante que nós devemos observar aqui é que o conjunto pré-imagem do y por f, ou seja, f na menos 1 de y, ele pode vir a ser vazio, mesmo que o conjunto y dentro do B não o seja. Certo? Vou escrever isso. Então, pode ocorrer que o conjunto das imagens inversas seja vazio, mesmo que o conjunto y que está dentro do conjunto B de chegada não o seja. Isto é visto na seguinte proposição, que na verdade basta pegar uma função, né, de A em B, que manda os elementos para B que não tenham interseção com o conjunto y. Vou escrever isso. Então, sejam f de A em B, uma função, claro, e y subconjunto em B. Temos, então, que a pré-imagem do y por f é vazia, se e somente se a f de A, ou seja, a imagem da função, interseção com y, seja vazia. Aqui um desenho f de A em B, digamos que aqui seja o conjunto y, e a f manda todos os elementos de A para elementos de B de maneira única, porque é função, mas ali, naquela parte que não tem interseção com o conjunto y, ali que eu assinalei acima. Então, isso caracteriza
que o conjunto Y é não vazio, mas a pré-imagem dele, ele não vai parar em nenhum lugar, né? Ó, f de A interseção Y é vazia. Então, com isso, a pré-imagem do Y por F é vazio, porque não vai ter nada ali, certo? Só deixa eu tirar essa ilustração, foi só para explicar, né, geometricamente o que acontece nessa proposição. Então vamos à sua demonstração. Como é C e somente C ali, né, eu tenho que provar duas coisas. Vou começar provando a suficiência, vou superar essa parte. Então, suponha que a imagem do A por F, interseção com Y, seja vazia. Então, mostraremos que a pré-imagem do Y por F é também vazia. Bom, eu vou fazer por absurdo, vou supor que não é vazia essa pré-imagem. Vamos lá, então. Então, por absurdo, se a pré-imagem do Y por F for diferente de vazio, então significa que existe um elemento x0, podemos chamar assim, pertencente ao conjunto A, tal que a F, nesse ponto x0, está no conjunto Y. Se tem um elemento do domínio, então a sua imagem vai estar no conjunto Y, já que é não vazia a pré-imagem. Mas f de x0 pertence a f de A, porque é uma imagem da f, certo? Logo, então, se ele está no f de A e está no y, o que a gente conclui? Segue que a interseção desses dois conjuntos contém pelo menos esse ponto x0, então ela é não vazia. F de A interseção y é não vazio. E isso contradiz a hipótese, né? Certo? Eu estou supondo aqui, ó, que f de A interseção y é vazia, então temos um absurdo. Portanto, realmente, segue que a pré-imagem do y por f, ou seja, f na menos 1 do conjunto y, é realmente vazia, certo? Igual a vazio. Pronto. Vamos provar, então, a necessidade. Essa parte aqui. Então, reciprocamente, suponha que a pré-imagem do y por f seja vazia, certo? Mostremos, então, que o conjunto y e a imagem da função tem interseção vazia também, ou seja, que eles são disjuntos. Se a interseção deles é vazia, eles são ditos disjuntos, né? Então, por absurdo, suponhamos que não, que a imagem da função, ou seja, f de A, interseção com y seja não vazia. Então, temos que existe um y0 pertencente a B, no conjunto B, tal que y0 está em f de A e também está no conjunto y, já que a interseção é não vazia. Bom, mas se y0 está no conjunto y, isto implica então que a sua pré-imagem, né, vai estar no conjunto f na menos 1 de y. E, portanto, por esta razão, a pré-imagem do y por f é não vazia. E isto, na verdade, contradiz a hipótese, né, da necessidade. Ou seja, ó, isso está aqui, ó, a pré-imagem do y por f é vazia. Então, temos um absurdo. Portanto, vale a recíproca também. Então, concluindo com isto a prova desta proposição. Muito bem. Bom, agora vamos apresentar também, da mesma maneira que nós fizemos com a imagem direta, para a pré-imagem algumas propriedades envolvendo união e interseção. Então, proposição, sejam f de A em B uma função, e agora vou destacar dois conjuntos y e z no conjunto B. Valem as seguintes propriedades. Primeira propriedade, item a pré-imagem da união é igual à união das pré-imagens. Nós tínhamos algo parecido para a imagem direta. Item B, a pré-imagem da interseção é exatamente igual à interseção das pré-imagens. Isto é um resultado que só tínhamos uma contenção, era fraco na imagem direta, né? Aqui não, aí vale igualdade. C, a pré-imagem do complementar de um conjunto é o complementar da pré-imagem do conjunto. E D, se y for um subconjunto de Z, desculpem, então a pré-imagem do y por f é um subconjunto da pré-imagem do z por f. Bom, não vou provar todas, obviamente. Vou fazer apenas a A e a D. B e C vou deixar para vocês. Então, as outras ficarão como exercício. Então, vamos mudar de página aqui. Bom, começamos então com a prova do item A. Bom, mostrar que a pré-imagem da união é a união das pré-imagens.
Isso pode ser feito simultaneamente, porque como é uma igualdade de conjuntos que eu quero provar, eu tenho que provar duas contenções. Então, se eu disser que x pertence à pré-imagem da união de y com z, então significa que a f de x pertence ao conjunto y unido com z. Bom, então significa, quebrando a união, f de x pertence ao conjunto y ou f de x pertence ao conjunto z, pela definição de união de conjuntos. Então significa que o x pertence à pré-imagem do y por f, ou o x pertence à pré-imagem do z por f. Juntando numa união, então tenho que o x pertence à pré-imagem do y por f unido com a pré-imagem do z por f, certo? Isso prova uma contenção, prova a contenção nesse sentido, ó, que a pré-imagem de y unido com z é um subconjunto da pré-imagem do y por f unido com a pré-imagem do z por f. Certo? Daqui para cá. Agora, vamos do fim para o início. Se eu tenho que o x pertence ao primeiro, à união daquelas pré-imagens, então o x pertence à pré-imagem do primeiro, ou né, por f, ou à pré-imagem do segundo. Bom, se ele está num ou no outro, então quer dizer que a f de x pertence a y ou f de x pertence a z. Então, o f de x pertence à união dos dois. Então, significa que o x pertence à pré-imagem dessa união. Certo? E isso conclui a contenção no outro sentido. Certo? Ou seja, que é a que eu precisava. Então, juntando essas duas contenções, segue a igualdade desejada no item A. Ok? Provemos então agora o item D. O item D era, se y é um subconjunto de Z, então a pré-imagem do y por f é um subconjunto da pré-imagem do conjunto Z por f. Então, temos como hipótese que y é um subconjunto de Z. Mostremos, então, que a pré-imagem do y por f é um subconjunto da pré-imagem do conjunto Z por f. Por absurdo, vamos supor que não vale essa contenção que eu quero mostrar. Então, que f na menos 1 de y não é um subconjunto de f na menos 1 de z. Então, existe um x0 pertencente ao conjunto f na menos 1 de y, na pré-imagem do y por f, tal que esse mesmo x0 não pertence à pré-imagem do z por f. Vamos ver o que acontece. Bom, mas então, com essas condições, com essas hipóteses, nós temos que o x0 pertence à pré-imagem do y por f, então significa que o f de x0 pertence ao conjunto y, mas y é um subconjunto de z por hipótese. Bom, então eu tenho que f de x0 é um subconjunto, pertence ao conjunto z, ou seja, f de x0 pertence a z. Ou seja, x0 pertence à pré-imagem do z por f. Opa, mas espera aí, temos um conflito aqui, né? Ó, eu tenho que x0 não pertence à pré-imagem do z por f e ao mesmo tempo pertence. Isso é um absurdo. Como pode não pertencer e pertencer ao mesmo tempo? Mas então, ó, vou escrever isto. x0 pertence à pré-imagem do z por f e, ao mesmo tempo, x0 não pertence à pré-imagem do z por f. Isso é um absurdo. Portanto, é falso aquela não contenção. Ou seja, concluímos que a pré-imagem do y por f realmente é um subconjunto da pré-imagem do z por f. E isso prova o item D, o que conclui a prova dessa proposição. Aproveitando aqui o restante do tempo, vamos iniciar o estudo de composição de funções, começando com a sua definição. Então, sejam as seguintes funções. F, uma função que vai de A em um conjunto B1, e G, uma função que vai de um conjunto B2 em C. Então, funções, né, com a imagem do A por F sendo um subconjunto de B2. F de A está contido em B1 e F de A é um subconjunto de B2. Nós vamos definir a função composta G bola F, que vai de A em C, por G bola F de x igual a G aplicada em cima da F de x. Vou fazer um diagrama aqui. Conjunto A, digamos que aqui eu tenho o conjunto B1 e a F que vai de A em B1, certo? Agora, o conjunto, como a imagem da F de A está contido em B2, B2 seria aquele conjunto ali, por exemplo. De B2 em C eu tenho a função G. E a F de A contido em B2, certo? Como a F de A estaria ali dentro do B1, digamos, seria, por exemplo, essa parte aqui,
O importante é que ela está contida em B2, certo? A f de A seria essa parte, certo? Contida em B2. Isso é importante aqui, ok? Então, o que significa? Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui eu teria o x. Quando eu aplico a f em cima desse x, eu encontro a f de x ali dentro do conjunto f de A, que está dentro do B2. E quando eu aplico a g, eu encontro a g aplicado em cima da f de x. Ou então, faço o atalho, g bola f, pego o x e manda direto para g bola f de x. Ou seja, note que a composição g bola f, né, que vai de A em C, no caso, toma os valores de A e os leva, ou seja, os manda esses valores diretamente para o conjunto C, certo? Sem precisar, digamos, em aspas, passar pelo conjunto B1 ou B2. Ou seja, a grosso modo, nós dizemos que a composição de funções faz um atalho, né? Fornece um certo atalho para chegar no conjunto C. Muito bem. O caso mais simples de composição que ocorre quando B1 igual a B2, certo? Quando nós temos f de A em B e g também de B em C, ou seja, quando B1 igual a B2. Neste caso, nós podemos escrever de maneira simbólica assim, f em cima de A em B e a g de B em C, certo? E aí a g bola f vai de A em C. Ou seja, pego um x em A, aplico a f de x vai estar em B. E aplico a g em cima, g da f de x está em C. Certo? Resumindo, nós temos isto. Isto que significa composição, que é a g bola f no ponto x. Proposição. A composição de funções, ela é associativa. Certo? Vale a associatividade da composição. Vamos à demonstração. Então, sejam f uma função de A em B1, g uma função de B2 em C1 e h uma função de C2 em D, certo? Funções tais que, só vou pegar as contenções aqui para poder montar a composição, f de A contido em B2, eu escrevi mal, certo? E a g de B2 contido em C2, certo? Então, vamos mostrar que h bola g bola f é igual a h bola g e depois bola f. Compor a primeira com as duas segundas ou as duas primeiras com a última, dá no mesmo, desde que mantenha a ordem ali. De fato, para qualquer x no domínio em A, né, temos que h bola, g bola f aplicado em x é h em cima de g bola f no ponto x. Ou seja, é h aplicado em cima de g aplicado em cima da f no ponto x. Ou seja, isto dá igual, vou olhar f de x como um corpo só, então é h bola g aplicado em f de x. Então é h bola g bola f no ponto x. Isso para todo x em A. Então pronto. Com isso nós mostramos, para todo x em A, h bola g bola f de x é igual a h bola g bola f de x, o que conclui a demonstração. Outra proposição, sejam f de A em B e g uma função de B em C, né? O caso aquele simples, se W for um subconjunto de C, então a pré-imagem da composta g bola f no ponto W é ao contrário, é a pré-imagem do W por G. Nesse conjunto pego a pré-imagem pela F, ou seja, a F de A em B e a G de B em C ali. Aqui eu tenho o conjunto W em C, certo? Então, nós temos o seguinte, aqui teríamos a G na menos 1 de W, a pré-imagem, e no conjunto B, certo? E no conjunto A eu teria esse aqui que seria a pré-imagem da pré-imagem do W por G por F. E aí a G bola F, né, se eu pegar a pré-imagem, né, é a mesma coisa. Isso aqui também é G bola F na menos 1, né, pré-imagem. Peraí que escapou aqui o lápis, de W por a pré-imagem do W por G bola F. Vamos à demonstração. Então, podemos provar, como é uma igualdade, as duas
temos que provar duas contenções. E as duas podem ser feitas simultaneamente. Há casos que dá, outros não. Esse aqui também dá. Então eu tenho aqui, se x pertence a f na menos 1 da menos 1, da g na menos 1 de w, do conjunto w, então eu tenho que a f de x, aplicando a f, pertence à pré-imagem do w pela g. E então, agora aplica g. A g da f de x pertence à pré-imagem, pertence a w. E então, g bola f, ou seja, g bola f de x pertence a w. Ou seja, então x pertence à pré-imagem do w pela g bola f. Agora, isso prova uma contenção. Agora, olhando do fim para o início. Se x pertence a g bola f na menos 1 de w, então g bola f de x pertence a w. Então, g da f de x pertence a w. Então, a f de x, aplicando a f, pertence a g na menos 1 da w. Certo? E então, nós temos a conclusão que queríamos.